As férias escolares já chegaram, né? E você aí já descobriu como é que você pode distrair os seus filhos sem que eles passem ali os dias grudados no celular, na TV ou até mesmo no computador? Quem vai conversar com a gente agora sobre algumas opções interessantes para divertir a criançada e tirá-las da tela, né? Ou até mesmo do sofá, é a psicóloga Kleine Thatcher. Coisa linda, bom dia, Olá, feliz ano Mara, novo. bom dia, feliz ano novo, obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria estar aqui com você Ai, de manhã. prazer também. Kleine, quando a gente fala em férias, não tem pra onde. Eu acho que os pais, eles ficam assim, meu Deus, o que é que eu faço? É uma loucura. Digo pelos pais que eu atendo as famílias, né? Assim, uma loucura, o que fazer com as crianças durante tanto tempo em casa, né? E assim, cada escola tem a sua organização de rotina de tempo, então parece que algumas saem antes, outros saem depois, Isso. e aí fica uma dinâmica assim, que não é igual para todas as famílias, né? Assim, o tempo em casa. Vamos lá então, aproveitando que você já falou em casa, vamos pegar esse gancho. Férias, é para ficar em casa mesmo ou não? Então, né, férias, assim, criança em si, ela não quer ficar em casa, porque ela entende que as férias é a hora que ela precisa fazer tudo aquilo que ela não faz durante a rotina escolar. Então, naturalmente, é a época que ela não quer fazer nada, nenhum compromisso. Sabe aqueles compromissos de rotina durante o período que ela está na escola? Sim. Atividades que são recreativas, que são interessantes, que têm um objetivo e, por si só, ela já entende que nas férias não é o momento ideal, porque ela quer fazer coisas que são divertidas. Sair, brincar, se divertir, né? Fazer coisas que são fora da dinâmica do cotidiano daquela família. Tá. Se os pais eles puderem tirar férias junto, né, durante esse período escolar, também é bom? Seria o ideal, né? Assim, é o cenário ideal quando os pais conseguem associar, né, as próprias férias de trabalho Sim. com as férias dos filhos, mas naturalmente, né, dependendo da empresa, do serviço que esses pais possuam, eles vão ter mais dificuldade para fazer essa conciliação. E aí onde muitas vezes eu vejo que os pais tentam, né, equilibrar esses pratinhos diante de tantas responsabilidades e obrigações do cotidiano com as dinâmicas das crianças, dos filhos, né, sejam crianças ou adolescentes, nessa fase mesmo de férias, né? E aí justamente é onde entra muitas vezes até os conflitos. Sim. Porque aí os pais precisam continuar, né, seguindo a rotina de trabalho e esses filhos precisam estar em casa mais tempo. E às vezes a família não tem uma rede de apoio, ela não tem alguém que possa auxiliar nesse cuidado, né? Então, assim, o ideal seria que todos pudessem estar juntos ao mesmo tempo, mas quando não, a gente tem que pensar em estratégias, né, que facilite a vida da família. Quais seriam as dicas para esse caso, né? O caso dos pais que não conseguiram, infelizmente, conciliar as férias do trabalho com as férias escolares. Então, né, hoje a gente vê que existe cada vez mais, né, com uma grande frequência, as colônias de férias, né? E aí é interessante, porque muitos pais acabam mandando as crianças para a colônia de férias. E aí, assim, Kleine, é indicado para todas as crianças? Eu digo que depende, gente, porque assim, tem crianças que elas vão ter uma abertura muito maior, uma flexibilidade. Então, vivências como essa, que geram um contato social com crianças que ela não conhece, uma experiência diferente, isso vai trazer um grande benefício, um saldo muito positivo, até porque a gente diz que a criança ela precisa ter esse processo de interação, socialização com pessoas que não fazem parte do seu grupo, no cotidiano, né, para além da escola. Só que ao mesmo tempo, hoje a gente entende que tem crianças que têm muita dificuldade em fazer esse processo assim de não estar naquele ambiente que é habitual para ela. E aí a gente precisa entender que o que é que para minha criança é favorável, é mais favorável do ponto de vista emocional, sabe? De consequência mesmo, naquela demanda, daquele momento, do tempo que eu tenho. Eu colocar ela numa colônia de férias, ou eu ir tentando junto com a família, né, com os parentes, como é que a gente vai distribuindo essa demanda de rotina que possa favorecer tanto esses pais poderem trabalhar, como essa criança ir para a colônia de férias. Mas a colônia de férias é algo que cada vez mais é frequente. E é muito positivo para a criança, né? Ela gera uma riqueza de experiências que no cotidiano muitas coisas vão passando despercebidas, porque o foco da colônia não é o uso da tela, né? É a vivência, o brincar literalmente, né? Perfeito. Aproveitando que você já tocou aí nas telas, né? Porque é aquele tema que a gente não consegue fugir muito deles.
Se já é difícil lidar com as telas, Sim. com essa exposição, com o tempo de uso, durante ali o período das aulas, né? Durante o calendário Sim. escolar regular, você imagine tudo isso nas férias. Sim. E aí, Claine, o que esses pais podem fazer, né? É um processo bastante desafiador e a gente diz assim que acaba sendo até repetitivo a gente falar o quanto que a tela em si, ela traz diversos, inúmeros prejuízos para a vida da criança. Só que assim, é algo que a gente não pode esgotar a discussão, cada vez mais a gente vai falar sobre isso, porque cada vez mais a tecnologia faz parte da nossa vida, né? Ela tem muitos pontos positivos, só que quando a gente pensa na criança em si, na fase onde ela para estar em desenvolvimento, despertando diversos marcos desse desenvolvimento, quando ela está só inerte no telefone, ela perde, né? Tanto é que a gente entende hoje que o brincar da criança, que diz assim, ó, ela está lá no quartinho dela, na sala, brincando no tablet, no telefone, e ela encontra os amiguinhos online, a gente entende que isso não é brincadeira. Isso é tempo de tela, porque o brincar propriamente dito é aquilo que a criança ela sai do mundo virtual. Sim. E ela brinca no mundo real, onde ela trabalha a imaginação, onde ela trabalha a criatividade. Por mais que a gente entenda que existem jogos hoje que facilita, estimula, né, todo esse processo de memória, organização, a criança está lá passando tempo, construindo, mas em si a gente entende que isso não é o brincar, isso é tempo de tela. Então é difícil quando a gente pensa que essa criança, que imagine só, uma criança que já vivia muito tempo na tela durante a fase de período escolar e ela está de férias, a última coisa que ela vai querer fazer é se deixar a tela, ela quer continuar, porque a tela tem o benefício para ela, né, entre aspas, daquilo que ela acredita. Só que aí onde a gente precisa, como adulto, ir fazendo essa conexão com a criança, né, justamente para tirar ela da tela, porque quanto mais o adulto, ele não faz parte da vida da criança, e aí fazer parte, que eu quero dizer, é se conectar à criança no dia a dia, mas a tela se torna um refúgio, né? E é um refúgio que é perigoso e aí a gente pode trazer diversas consequências para a vida dessa criança. Então, as crianças vão perdendo essa habilidade. Então, assim, é o momento que os pais precisam ter clareza sobre ter momentos que eu posso oferecer essa tela, mas que essa tela seja um meio para diversão. No caso, eu estou em casa, eu preciso usar a tela, ele pode brincar com o celular, com o tablet, mas esse não pode ser o único recurso e a única fonte de diversão. Ela é um meio, né? O que é que a gente pode fazer? E que se eu permito a tela, eu interaja com essa criança para oferecer outra experiência a ela. Por exemplo, estou brincando com a criança, ela quer ficar lá no telefone. Ao invés de ficar só no telefone, vamos criar algo juntos. Então, ó, vamos pesquisar tal coisa pra gente fazer, que aí a gente pesquisa na tela e coloca no mundo real, né? É esse o objetivo e isso facilita muito, até para quando voltar a fase escolar, né? A volta às aulas. Ótimo. Você falou sobre a questão da rede de apoio, sim, né? Sim. Eu queria até também perguntar um pouquinho mais sobre isso, Claine. Se é legal que a gente, né, conte assim, ai, mãe, pai, posso deixar o seu neto aí? Tia, você consegue me ajudar hoje, esse dia? Até mesmo também eu vejo que muitas mães, elas acabam até fazendo trocas, né? Ai, hoje o dia é aqui em casa, hoje o dia vai ser na casa da outra mamãe, dos coleguinhas até de classe. Isso também é algo bom? É necessário, é fundamental, né? Aquela ideia de que quem pariu o teu Mateus que balance. A gente já não vive mais essa realidade. Cada vez mais a gente entende que a criança, ela precisa de uma rede de apoio. E quando não é só a criança, mas a família também, né? Então, assim, às vezes essa mãe precisa da ajuda de outra mãe da mesma escola para que possa fazer essa divisão, né? Uma pega, a outra deixa, né? Uma passa um tempinho na casa de um, na casa do outro. É essencial, né? Isso é rede de apoio e é fundamental para o crescimento da criança. E isso era um senso de vizinhança que a gente tinha há alguns anos atrás, que hoje, de certa forma, a gente vem modificando mediante tantas mudanças, né, da nossa sociedade, mas que é importante para o desenvolvimento da criança e principalmente para essa família, né, que muitas vezes se sente sozinha, que se sente desamparada no sentido de rede de apoio. Mas é importante, não é a obrigação de cuidar do filho do outro, mas é a disponibilidade, né? A possibilidade de ajudar o outro naquele momento que ele necessita, porque às vezes é importante para aquela criança a mudança de ares, a mudança de ambiente, né?
compartilhar experiências com outras pessoas. Isso é significativo para o desenvolvimento da criança. Ótimo. Tem alguns pais que, mesmo durante as férias, acabam ali cobrando dos filhos que haja uma dedicação aos estudos. Aí eu aproveito para perguntar, férias é para descansar, é para se divertir, é para fazer tudo aquilo que não se faz durante o período escolar, né, regular? Ou é realmente para a gente fazer aquele extra ali na área dos estudos? Gente, férias para descansar, né? Crianças precisam descansar, porque como eu disse, imagine só, existem crianças que possuem uma rotina de estudo, atividades extracurriculares que são intensificadas e isso gera estresse também na rotina daquela criança. Então, quando ela entra de férias, ela desliga o botão, ela quer descarregar. Só que, lógico, a gente vai pensar dentro da minha realidade, da sua realidade, o que funciona, né? Como é que a gente pode estimular essa criança, como a gente pode ajudar essa criança. Existem famílias, obviamente, que a gente muda tudo, né? A rotina como se a gente foi do 8 ao 80, lógico, são extremos. E esses extremos, eles podem trazer prejuízo quando a minha criança necessita de rotina. Imagina uma criança que ela tem um padrão mais rígido, ela precisa de uma rotina e ela sai de uma rotina e ela vai totalmente para um oposto, isso pode trazer prejuízos para ela, para o desenvolvimento da família naquele momento. Então a gente precisa analisar o que a gente pode oferecer. Mas o ideal não é a gente estar estudando, né? A gente ia aprender tudo parecendo que tem que correr contra o tempo ou correr parecendo que quando a gente chegar na escola a gente vai estar à frente de todo mundo que passou as férias se divertindo. O objetivo não é esse, é justamente a criança se divertir, porque lembra quando a gente estudava que era a coisa mais legal, a gente era voltar às aulas e dizer o que a gente fez, a gente ir na casa de um parente, se divertir, ir a um parque, a um cinema, ir à praia, fazer coisas que naturalmente a gente não faz. Então, essa que é a graça, né, das férias, da importância das férias para a criança, do tempo que a criança passa com essa família, porque imagine, tem crianças que não têm diariamente, por questões de trabalho, esse contato direto com os pais todos os dias, e às vezes nas férias é a oportunidade que essa família tem, né, de ver a criança quando acorda, ao meio-dia, à noite, mesmo com todo o estresse para organizar, mas é essencial para o desenvolvimento da criança. Ok, quais são as dicas então para a gente fechar, né, esse nosso breve bate-papo aqui sobre as férias da criançada, sobre esse uso exacerbado de telas? Vamos lá. Então, o primeiro ponto é, deixem as crianças serem livres no ambiente. A criança precisa de contato com a natureza. Cada vez mais a gente entende que os prejuízos estão se intensificando porque as crianças elas deixaram de ter contato com o ambiente livre, natural, contato com a natureza, com a areia, com as flores. A criança, ela precisa disso. E a gente tem tantas, desculpa até te interromper, mas a gente tem tanta coisa linda para fazer aqui em Maceió, né? Tem essa orla maravilhosa, urbana, tem parque municipal. Maravilhosa. Né? E contato com a natureza, muitas vezes de forma gratuita, né? Sim. E essa criança, ela precisa, porque cada vez mais o que a gente entende? Cada vez mais a gente percebe que a criança, ela está achando interessante estar no quarto ou em algum cômodo da casa numa tela. Então, imagine que essa criança deixa de achar que as coisas que estão ao entorno dela é interessante e esse contato com a natureza. Então, a criança, ela precisa do contato com a natureza. E a criança, por si só, ela não vai ter autonomia para decidir querer ir a um ambiente que tenha natureza. Mas nós, quanto adultos, precisamos oferecer esta experiência. Sabe aquela experiência mesmo do contato, de estar em ar livre, ambiente livre, criar situações e proporcionar vivências com a criança de contato, né? Então a dica é contato com o ambiente, contato com a natureza, sair da tela, que se a tela é uma fonte de suporte nesse momento, que ela não seja a única, que essa criança e essa família possam fazer coisas juntos. Sabe aquelas coisas que parece que a gente não faz na rotina? Sim. Porque realmente não dá tempo, porque é muita coisa para resolver, é a hora da gente fazer agora. Então, sai para brincar com seu filho, sai também da tela, né? Porque quando a gente fala com os pais, quando a gente nota a criança que está muito inerte no ambiente virtual, ela também tem um exemplo em casa de alguém que faz isso, né? E aí a gente vai se perdendo como família. Então, os pais também precisam ter essa noção de que os filhos, eles imitam, eles reproduzem um comportamento. Então, quando a gente olha,
tá todo mundo dentro de casa, cada um na sua tela, cada um em um ambiente e não vinculando e não se conectando. Então, os pais precisam estar juntos. Como é que a gente pode criar essas experiências juntos? Coisas que são básicas, é pintar, é desenhar, né? É recortar, é colar. Não é nada sobre muito fantasioso, é o que acontece no dia a dia, coisas que a gente vai perdendo por conta da rotina. Então, estar com a criança, brincar, oportunizar, né? Fazer as coisas sem aquela correria. Deixa a criança, né? Ter o tempinho dela lá para poder brincar, né? E se entreter na brincadeira. Que hoje a gente sente que perdemos, a gente fica ali correndo, né? Não dá tempo, vamos dar tempo. Faz algo que dê tempo com essa criança. Então, são pontos que ajudam muito no desenvolvimento da criança. Facilita uma relação emocional saudável, né, de conexão com a família e, consequentemente, isso traz benefícios para o momento que precisa retornar às aulas, né? Oh, linda, maravilhosa, adorei. Quem quiser saber muito mais, é só ir lá no seu Instagram, né, Klein? Só ir lá no meu Instagram, PsiCleinTacher, né? E lá a gente dá... É um canal de psicoeducação, a gente fala, né, de forma breve, né, mas com muito... afetividade, muita afetividade, sobre a psicologia infanto-juvenil, sobre o desenvolvimento infantil e sobre como a família ela é uma parte importante desse processo, né? Nós, quanto adultos, somos fontes de segurança para crianças e adolescentes, então a nossa referência ela é significativa para o desenvolvimento, né? Assim, para transformar vidas. Então, assim, obrigada. Ai, a gente agradece muito a sua participação aqui junto com a gente. Obrigada. Obrigada, bom dia. E olha só, viu, gente, quem quiser saber muito mais, já sabe, @PsiCleinTacher lá no Instagram, para vocês descobrirem muito mais sobre esse mundo aí, né, infantil. Vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco, e é claro, eu conto com você. Não sai daí.